Graça e paz, boa noite. Estamos aí na nossa leitura das Sagradas Escrituras, Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, que diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, pode limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não digais a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia gravemente atormentando. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião, respondendo-lhe, disse-lhe: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim, e digo a este homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Eu vou e digo a muitos: virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão como Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profunda. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Ele levantou-se e o seguiu. Chegando-se à tarde, trouxeram muitos que estavam possuídos de demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E chegando a um certo escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus disse: As raposas têm tocas e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde deitar a sua cabeça. E o outro de seus discípulos disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que seguia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas, e ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez uma grande bonança. Mas os homens se maravilhavam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, à região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro dois homens, possuídos de demônios, que saíam dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. E havia uma boa distância deles
uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim os demônios imploraram, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, entraram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta do mar e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos foram pelo caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogavam-lhe que se retirasse daquela região. Amém? Este é o Evangelho de São Mateus, o capítulo 8. Forte abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.